Então, nesta ação penal 503.6528-23, depoimento do senhor Eduardo Emelino Leite. Certo. Eu consto tudo aí no final, certo? Senhor Eduardo, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha, nesse processo o senhor está então como testemunha, e na condição de testemunha o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou adverti-lo por força de lei que se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Perfeito. Em condições normais, senhor Eduardo, o senhor teria o direito de permanecer em silêncio caso lhe fosse feita alguma pergunta que pudesse comprometê-lo criminalmente. Mas já é sabido que o senhor fez um acordo de colaboração com o Ministério Público Federal, que foi homologado, e neste acordo o senhor renunciou a esse direito ao silêncio, bem como se comprometeu a falar apenas a verdade perante a justiça. É isso mesmo? Está correto, é isso mesmo. Pretende manter o acordo, então? Mantenho o acordo. Nessas condições, então, advirto que o senhor não tem o direito ao silêncio, e se o senhor mentir, mesmo que seja sobre algum fato que lhe desabone, que seja prejudicial ao senhor, o senhor fica sujeito a um processo criminal. Perfeito. Além do risco do senhor perder esse acordo. Perfeito. Certo? As perguntas do Ministério Público. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de saber qual foi a atividade profissional do senhor nos anos de 2004 a 2014. Durante esse período eu era funcionário da Construções de Comércio Camargo Corrêa, sendo que no ano de... mais preciso, a partir de 2005 eu virei diretor da companhia, no início para clientes privados, e a partir de 2009 cuidando do cliente Petrobras até o ano de 2000, final de 11, começo de 12, no qual eu virei vice-presidente da companhia. Certo. A formação do senhor? Administração de empresas. Certo. Bom, meus questionamentos aos senhores são basicamente em relação ao consórcio OC, a contratação feita com a Petrobras para construção do prédio administrativo de Vitória. Primeiramente, eu gostaria de saber do senhor, o senhor tem conhecimento de que houve pagamento de propina em relação a esse consórcio? Sim, internamente na Camargo, quando do evento do início da Operação Lava Jato foi feito... Só um minutinho. Eu queria pedir a testemunha para falar mais alto, não sei se é problema no telefone. Tá. O senhor fale mais alto um pouco, por gentileza. Pois não. Então, só retomando, então, o senhor teve conhecimento de pagamento de propina no consórcio, pelo consórcio OC a Isso, eu recebi Petrobras? essa informação internamente na Camargo, quando do evento da Operação Lava Jato foi pedido um levantamento de todos os contratos existentes dentro da Construções e Comércio Camargo Corrêa que envolvesse pagamento de propina. Esse foi um dos contratos que foi trazido à baila, como sendo um contrato que envolvia pagamento de propina. Quem informou isso ao senhor? Isso foi trazido pelo diretor de operações Paulo Augusto, à época do início da Operação Lava Jato, e validado pelo, à época, diretor de operações e hoje presidente da Auto Avancini. Certo. Que confirmou que os contratos existentes junto ao CCH de duas empresas que foram apresentados eram destinados a pagamento de propina. Certo. E, bom, o senhor pode detalhar como foi informado, como foi operacionalizado esse pagamento de propina, o que o senhor teve conhecimento? Então, eu só tive conhecimento pós a operação e no processo de elaboração da colaboração, tanto da minha parte quanto da empresa, que à época estava sendo negociado, esse contrato foi trazido à baila. Tá, como foi operacionalizado? Não, doutora, aí se ele não tem conhecimento direto, acho que não é o caso, né? Se ele tem conhecimento depois dos fatos. Sim, mas Foi informado pelo senhor Dalton, para o senhor. Exato. Sim, mas o senhor analisou esses contratos? Então, a hora que esses contratos foram trazidos, eram contratos de consultoria. Nesses contratos de consultoria apresentavam objetos que tinham realmente, se foi possível, identificar que eles tinham inconsistência. Tá? Mas não participei, felizmente ou infelizmente, não participei da época do que ocorreu no âmbito desses contratos. Com relação... Tá, o senhor mencionou que houve celebração de contratos de consultoria no âmbito
desse contrato para a construção do prédio administrativo de Vitória. Isso, porque essa informação que foi trazida para a elaboração até da colaboração. Tá. Esses contratos são os contratos que foram firmados com a Sul Brasil e com a EIP? É isso, essas empresas que me foram fornecidos contratos que tinham essas irregularidades. Tá. O senhor me mencionou que o senhor analisou esses contratos de consultoria, é isso? Isso. Após a um depoimento que eu prestei junto à Polícia Federal posteriormente, me foi fornecido busquei maiores detalhes e discuti esses maiores detalhes, e aí eu fiz uma análise sobre o conteúdo daqueles contratos, e realmente o conteúdo dos contratos não era compatível, né, com relação ao tipo de serviço que tinha se oferecido a prestar, e até desconhecia esse tipo de contrato no mecanismo empresarial que a gente trabalha há mais de 20 anos. Tá, por que o senhor achou que esses contratos não batiam, não eram compatíveis? Porque eu tinha a efetiva declaração interna de qual foi a finalidade que foi utilizado esses contratos. Então esse é o primeiro momento. No segundo momento foi por causa do escopo contratual divergente daquilo que se apresentava como resultado do trabalho. Isso até foi consignado em depoimentos. Tá, por que ele era diferente? Por que o escopo contratual era diferente? Porque, por exemplo, um dos contratos estabelecia que o escopo contratual era elaboração de pleitos, né, auxílio na elaboração de pleitos, né, e o outro contrato falava que era relativo só me vinha a palavra, a um startup de alguns serviços prediais que tinham que ser ar-condicionado, esse tipo de coisa. E na verdade as duas consultorias falam que apresentaram o mesmo trabalho, elaboração de pleitos de forma oral, inclusive, que eu desconheço o mecanismo de você elaborar um estudo para formação de pleito, que é de prazo, custo, de forma oral, né? Normalmente isso é um trabalho significativo que tem que ser feito de estudos de engenharia para você chegar às diferenças existentes. Tá, e para que só para eu entender, para esse contrato que o senhor está me falando, esses contratos deveriam ser, a prestação desse serviço deveria ter suporte documental? Extremamente consolidado, porque você está falando de uma pleitos numa complexa. obra de grande porte. Certo. Então, não vejo como isso ser feito da forma oral. E o senhor teve conhecimento também de qual teria sido o beneficiário desses pagamentos? Me foi Efetivo, informado também funcionário? internamente que isso iria para o gerente da Petrobras, de nome Celso Araripe. Certo. Bom, só para ficar bem claro, essa observação que o senhor fez com relação às consultorias, ela abrange tanto a consultoria com a Sul Brasil quanto com a EIP? Exato. Certo. E uma última pergunta, o senhor se recorda quem era o representante da Odebrecht nesse consórcio OCC? Não me lembro. Não, eu não tinha eu não tinha contato com esse empreendimento. Eu sabia que ele fazia parte da carteira da Camargo, mas eu não tinha contato com o empreendimento. Na verdade, isso veio à minha informação justamente quando, fruto do início da operação, eu pedi para que seja feito um levantamento interno na empresa de tudo que tinha de irregularidades, para a gente até poder avaliar o que estava acontecendo, e posteriormente, quando da celebração do meu acordo de delação, isto era uma informação que eu obtive e que eu tinha que colocar. Então eu coloquei para que isso fosse investigado. O senhor se recorda de valores que foram repassados? Quais foram os valores repassados por esses contratos de consultoria? Eu não tenho o dado preciso hoje, mas em torno de 3 milhões cada um. Acredito que em torno de alguma coisa próximo disso. Entre 1,5 milhão e 3 milhões. Tá certo, então. Obrigada. Sim, mais perguntas? A série de acusação tem perguntas? Sem perguntas, as defesas vão ter perguntas nesse caso? Sem perguntas. Defesa de Alberto Youssef, Alexandrino. Sem perguntas.
Defesa de Celso Araripe. Defesa de César Rocha. Sem perguntas. Defesa de Eduardo Freitas. Sem perguntas. Defesa de Marcelo Debrecht. Sem perguntas. Defesa de Márcio Faria. Sem perguntas. Paulo Costa. Não. Paulo Sérgio. Tem pergunta? Paulo Sérgio, perguntas. Paulo Rossi. Pegar. Pode alcançar o microfone, por gentileza? Dá uma olhada lá no microfone para ver se está ligado direitinho. Andaram mexendo. Só um minutinho, doutor. Tá funcionando direitinho? Ah, tá. Então, tá bom. Eu peço que, como eu disse lá, até fiz a advertência aqui à doutora e tal, mas é porque ele tem um botãozinho e às vezes quando tira o botãozinho, já teve audiência que a gente fez assim e que daí não gravou nada que a defesa. Então, por esse motivo, mantendo na haste, tá? Por gentileza. Se a testemunha pode informar, qual era o representante do consórcio da Camargo Correia? Qual é o representante da Camargo Correia no consórcio no momento do contrato? Normalmente na Camargo nós tínhamos um gerente que era alocado no empreendimento e um diretor de operações que respondia pelo empreendimento. O gerente eu não vou me lembrar porque ele reportava-se a uma outra área que é a área de operações. O diretor de operações era o Dr. Dalton Avancini. Paulo Augusto, que foi a pessoa que informou sobre esses contratos, foi o representante da Camargo Correia nesse consórcio? Salvo ledo engano, acho que a partir de 2012, do final de 2011, começo de 2012. Paulo Augusto informou ao declarante que ele, Paulo Augusto, assinou aditivos a esses contratos originais em valores superiores a 200%? Especificamente, genericamente, não. O que houve foi um pedido meu à época para que me trouxesse os contratos os quais tivessem ocorrido qualquer tipo de pagamento de propina através desses contratos. Mas ele não informou, Paulo Augusto, não informou que assinou, 3 anos depois, aditivos a esses contratos? Para mim, não. Satisfeito, excelência. A defesa de Pedro Barusco. Defesa de Renato Duque. Defesa de Rogério Araújo. Sem perguntas. Esclarecimento do juiz muito rapidamente. Senhor Eduardo, o senhor era diretor, um dos diretores então da Camargo Correia. Sim. Objetivamente, a Camargo Correia pagava propina em contratos da Petrobras? Sim. Isso foi em 1, 2 contratos ou vários contratos? Todos os contratos. Quem era remunerado pela Camargo Correia? Os pagamentos se davam através de 2 chamados hoje operadores, um que representava a área de abastecimento, que era politicamente apadrinhada pelo PP, e o outro que representava a área de serviço, a área apadrinhada pelo PT. No caso da área de serviços, quem operava para Camargo Correia esses pagamentos era o senhor Júlio Camargo, e no caso da área de abastecimento, as operações se davam através do senhor Alberto Youssef. Tá, mas quem eram os dirigentes da Petrobras que recebiam o conhecimento que o senhor tinha na época? Paulo Roberto da Costa e Dr. Renato Duque. Pedro Barusco também recebia? O Pedro Barusco ele recebia conjuntamente, o que era pago à diretoria do serviço, o Pedro Barusco participava. Tá, o senhor teve contato direto com o senhor Renato Duque e com o senhor Paulo Costa? Eu tive contato direto com o Renato Duque, com o Paulo Roberto da Costa e com o Pedro Barusco. E o senhor tratou esses assuntos de propina com ele? Sim. Com os 3? Com os 3. A Camargo era a única empreiteira que pagava? Pelo que o senhor sabia na época? Pelo que eu sabia, todas as empresas prestadoras de serviço junto à Petrobras tinham a obrigação desse pagamento. Por que o senhor tinha esse conhecimento? Porque isso era comentado ao mercado e até por 1 ou 2 vezes, encontrando com outros executivos, eles chegaram até a reclamar desse pagamento. Algum executivo da Odebrecht que o senhor tenha comentado isso? O senhor Márcio Faria, em um determinado momento, inconformado, reclamou dessa necessidade. Para o senhor? Sim. O senhor lembra a circunstância? Não vou me lembrar, excelência.
O local, quando, aproximadamente? Possivelmente se encontrando em algum ou restaurante ou em alguma entidade de classe, de repente um encontro fortuito, aí você começa a conversar sobre o cliente e aí a reclamação recorrente era o volume de recursos que você tinha que destinar. Algum outro executivo da Odebrecht? Da Odebrecht não. Algum outro executivo de outra Ricardo empreiteira? Pessoa da UTC também houve esse comentário. Bom, essas são as questões do juízo, então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Eduardo Leite.